Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para mais um vídeo da nossa série super especial dos frutos do Espírito Santo. E hoje nós vamos adentrar ao quarto episódio falando sobre o fruto do Espírito Santo, que é a paciência. Aquela famosa palavra que os nossos pais e que as pessoas mais velhas amavam falar com a gente, ou amam até hoje, né? Uma palavra que ultimamente eu tenho usado bastante para falar com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho contato, né? E que eu ouvia muito quando eu era mais nova, né? Tem que ter paciência, minha filha, não é mesmo? Você que é novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui para vocês. E me sigam também lá no meu Instagram, minha diretora vai deixar aqui o meu IG. E lá também tem super conteúdos mais legais ainda. E a paciência, como todos os outros frutos do Espírito Santo, tem como base o amor. Pois sem o amor, a gente não consegue esperar, não é mesmo? A gente não consegue ter paciência. Eu não digo em si para vocês que vocês devem amar as situações, as pessoas, para ter paciência com elas, mas o amor de Deus que vive em você, que faz com que você olhe todas as situações, todas as pessoas com as quais você lida com amor. E esse amor faz com que nós sejamos pacientes. Tem duas passagens na Bíblia que eu gosto muito, que falam sobre essa espera, essa paciência. A primeira está lá nos Salmos, no 40, do versículo 2 ao 3, pelo menos na minha Bíblia tá o 2 e o 3, tá? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, e tirou-me da fossa da perdição, do lodo do pântano, e firmou meus pés sobre a rocha, dando segurança aos meus passos. Esperar pacientemente no Senhor é uma das tarefas mais difíceis da nossa vida. Porque só com amor a gente é capaz de esperar diante das atribulações, dos momentos difíceis, da espera de viver os nossos sonhos, de sair de determinadas situações que a gente já não aguenta mais. A gente precisa ter paciência, às vezes, de passar por desertos, de viver desertos muito longos. A gente precisa ter essa paciência. Como diz aqui, esperei pacientemente no Senhor. Então, que a gente possa esperar com essa paciência em Deus, né? Essa espera de viver tantas coisas, de sair de momentos ruins, igual essa situação toda dessa pandemia acontecendo. Eu creio que muitas pessoas estão passando por desertos muito intensos, muito fortes. A paciência de passar por determinadas coisas, a paciência de estar doente, a paciência de perder alguém e não entender o motivo, porquê, ou a paciência de ter alguém da nossa casa que está internado, que você não pode ver, que você já não aguenta mais. E a gente, para ter paciência, a gente precisa confiar em Deus, porque se a gente não confiar nele, a gente não vai conseguir acreditar, a gente não vai conseguir esperar, porque essa paciência, ela é adquirida por algo que a gente não vê, que a gente não consegue enxergar de fato acontecendo ali naquele momento. Eu sempre fui uma pessoa completamente sem paciência, gente. Quem me conhece, é a famosa palavra, quem me conhece, frase, né? De quem me conheceu antes de Deus ter me batizado com os frutos do Espírito Santo, de me batizar com esse amor intenso dele e me tornar a pessoa que eu sou hoje, trazer a essência que já estava aqui dentro do meu coração antes. Eu não tinha paciência com os meus pais, eu não tinha paciência com o meu irmão, eu não tinha paciência com os meus amigos, no meu trabalho, diante de várias situações. Eu não tinha paciência com nenhum tipo de relacionamento que eu tinha com as pessoas. E diante dessa falta de paciência, eu acabava sendo grossa, eu acabava destratando as pessoas. Eu lembro que eu vivia pedindo a Deus para viver uma situação. Eu pedia muito. E Deus nunca realizou.
Nunca realizou, até hoje. Ele nunca realizava e eu sem paciência. Por que, meu Deus, você não deixa eu viver isso que eu quero? E muitas das vezes a gente vive isso, a gente passa por isso. Só que a gente não entende que muitas das vezes Deus precisa trabalhar algumas coisas dentro de nós para que nós possamos viver as bênçãos dele, as promessas dele, não é mesmo? Porque se a gente não tiver paciência de esperar e já for logo todo afobado vivendo aquilo que a gente quer viver e de fato a gente não estiver pronto para viver isso, não vai adiantar, a gente vai acabar estragando essa bênção que Deus tem pra nossa vida. Então, eu era assim, eu vivia pedindo, eu quero, e Deus nunca fazia. E depois que hoje que eu vivo isso, eu pude entender em relação ao meu trabalho. Eu trabalho num local que eu preciso trabalhar voltado totalmente, exclusivamente para pessoas. E eu era uma pessoa completamente sem paciência, mas eu achava que se eu vivesse esse desejo que eu tinha há muito tempo atrás, ia dar certo. E hoje eu consigo enxergar de fato que se Deus tivesse me dado isso que eu queria há muito tempo atrás, quando eu queria, porque a gente tem essa mania de querer tudo na nossa hora, a gente acha que a gente está pronto, que a gente está 100% e na realidade só Deus sabe quando que a gente está 100% para viver alguma situação. Eu creio que Deus não deixaria eu ter vivido, né, essa situação toda da minha ansiedade na forma que veio agora há um tempo atrás, por conta da minha paciência, por conta de eu enxergar a vida com o olhar dele, não com o meu olhar. E principalmente no meu trabalho. Hoje eu posso ver que se eu tivesse entrado no meu trabalho lá atrás, quando eu não tinha nenhum tipo de paciência, nenhum pingo de paciência, eu não teria ficado nem um dia lá no meu trabalho. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, nossa, mas você tem essa paciência com essa pessoa que ninguém tem paciência. Eu falei, é Deus, porque foi ele que me deu essa paciência, não veio de mim, sabe? Foi Deus. E hoje eu posso ver o quanto isso é importante na minha vida, diante de várias situações que eu tô vivendo, no meu trabalho, na minha família, em desertos que eu vivo, experiencio. Se fosse antes eu não teria paciência, eu estaria culpando a Deus por tudo que tá acontecendo comigo hoje, sabe? E eu vejo o quanto Deus tem cuidado com a gente, esse amor, esse cuidado que Ele tem conosco, quando Ele não deixa que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, e sim na hora que Ele quer, porque tudo é na hora dele. E vou te garantir, a gente não entende lá na hora porque a gente não tem paciência de esperar. A gente é assim, a gente deve ter nascido de 7 meses, né? Porque a gente não tem paciência de esperar nada, gente. Eu era uma pessoa que quando vi eu tava lá, a perninha, que vocês não estão vendo. Eu ficava assim, ó, sacudindo a perninha. Eu não tinha paciência de ficar numa fila. Eu chegava numa fila, por exemplo, para pagar alguma conta, eu tinha que esperar. Gente, eu ficava louca, eu passava mal, sabe? Eu passava mal, eu ficava descompensada. E eu começava com uma reclamação horrorosa. Hoje em dia eu vejo as pessoas muito impacientes e reclamando. O que eu posso fazer se eu tenho que esperar? Por exemplo, eu estou numa fila, eu preciso esperar, eu preciso ser paciente para esperar. Vai adiantar, gente, eu ficar reclamando? E eu era a rainha da reclamação quando eu era essa pessoa aí que eu disse para vocês, completamente sem paciência. Então é isso, a gente precisa entender, ser paciente, esperar o tempo de Deus, o famoso paciência para esperar o tempo de Deus, porque não é fácil, eu vivo isso até hoje, gente. Eu preciso ser paciente todos os dias para esperar viver certas coisas que eu vivo pedindo para Deus todos os dias. Mas eu, de vez em quando, eu dou a louca, falo, meu Deus, desculpa, eu não vou pedir mais não. Eu vou esperar o seu tempo. E isso é amor, e isso é ser paciente, sabe? Como disse aqui na palavra, Ele me tirou da fossa da perdição, do lodo do pântano e firmou meus pés sobre a rocha. A rocha é Deus. A rocha é essa daqui, ó, é a palavra dele. E se a gente colocar a nossa vida aqui em cima dessa palavra como base, como rocha, a gente vai ficar firme, diante dos momentos de fossa, de perdição. A gente vai ficar firme lá naquele lodo, naquele pântano que não deixa a gente sair daquela situação ruim, que a gente tá lá agarrado e tá, pelo amor de Deus, me tira daqui, e sem paciência nenhuma. Mas temos que entender que muitas das vezes, para a gente poder viver as coisas boas de Deus, a gente precisa ter paciência, e para sair das coisas ruins também. Tente olhar as situações
com o olhar de Deus, entender o que Ele quer de você diante desse momento ruim que você tá lá agarrado e não sai disso, e você tá caminhando. Comece a perceber nos pequenos detalhes, porque Deus dá os pequenos detalhes pra gente. Basta a gente ter paciência de enxergar nos pequenos momentos, nos pequenos gestos que Ele dá. Outra palavra que fala demais no meu coração sobre ter paciência tá lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, que diz: de fato é preciso que persevereis. Perseverar, gente, é você resistir e ter paciência. É exatamente isso. Você ser perseverante é você resistir, é você ser paciente para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Ou seja, para cumprir a vontade de Deus também é preciso ter paciência, e para alcançar o que Ele tem para cada um de nós também é preciso paciência. Então, que nós possamos hoje pedir a Deus para que possa nos iluminar, acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos, que são o nosso maior inimigo. Começa aqui, começa dentro de nós, e deixar que Deus venha dominando os nossos pensamentos e tudo isso que nós estamos vivendo hoje, sabe? Para que Ele possa, de certa forma, acalmar a gente e nos dar esse fruto do Espírito Santo, que é sermos pacientes com os nossos familiares, com as pessoas que nós nos relacionamos, no nosso ambiente de trabalho, que Ele possa nos dar essa paciência. E somente é possível ter essa paciência quando nós experienciamos o amor. É o amor que de fato nos faz ser pacientes, de esperar em Deus, de ter paciência, de esperar o momento dEle, a hora dEle, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.